Oi gente, meu nome é Aline e eu cheguei em São Luís do Maranhão e eu vou mostrar pra vocês o que você pode fazer quando você tem poucas horas pra aproveitar aqui. Eu tô no mochilão que começa em São Luís do Maranhão e termina no Rio de Janeiro, então eu tô começando hoje. Então vamos lá no meu roteiro. Eu tô com a mochila, eu vou de ônibus, então talvez se você estiver na mesma condição vai ser legal assistir esse vídeo. Eu tô saindo aqui do aeroporto de São Luís e eu sei que tem um ônibus que leva para o centro histórico, mas eu tenho que encontrar onde é que fica esse ponto de ônibus. Parece que o ponto de ônibus fica para lá. Tem que dar uma caminhada para lá até chegar no ponto de ônibus que está mais ou menos a 1 quilômetro. É uma caminhada boa. Então comecei a caminhada para fora do aeroporto. Para ir para o ponto de ônibus, você tem que ir pela lateral do estacionamento que tem em frente. E aqui perto do aeroporto, ali é o aeroporto, tem uma placa de São Luís para tirar foto. Eu vou lá tirar uma foto. O caminho do ônibus é esse mesmo. Você vê as placas ali de São Luís e segue essa rua aqui em frente a essas placas. Lá na frente vai ter uma avenida, lá onde os carros estão passando. Aí você vira lá para a direção que os carros estão indo, que é onde vai ter o ponto de ônibus. Você vai ver essa placa, é só seguir em frente. Vai virar ali junto com os carros. Você vai ver essa ponte, quer dizer que está no caminho certo. Infelizmente tem um trecho da calçada que está em obras e nem se preocuparam com o que o pedestre vai fazer, porque o trânsito aqui é intenso. Como não tem muita opção, tem que ir pela rua mesmo, tomando o máximo de cuidado que você pode ter. Infelizmente a prefeitura não se preocupou em proteger o pedestre. E depois de caminhar uns 20 minutos, chega no ponto de ônibus. Eu vi no Google Maps e peguei o ônibus que vai mais próximo, onde tem o letreiro Ilha do Amor. Fica a quase 1 hora de distância desde esse ponto de ônibus. E a passagem custa R$ 4,20. O ônibus deixa a uma distância de mais ou menos uns 25 minutos de caminhada do letreiro. A área parece segura para caminhar, mas é um sol de lascar, muito intenso. Mas o caminho é fácil, você vê no Google Maps, você vira essa lateral aqui e segue reto a vida toda. Mas essa rua é paralela ao calçadão da praia, então se você quiser acessar o calçadão, é só virar à direita e aí o caminho vai ser muito mais agradável. O problema não é nem a caminhada, o problema é ter que levar a mochila, levar aqui a minha sacola. Esse é o problema, levar peso. Isso cansa muito mais do que a caminhada no sol. Mas é a opção que eu tinha para deixar esse mochilão econômico e eu poder visitar muitos lugares num período curto e de maneira muito econômica. E é aqui que eu queria chegar. É esse espigão, que é essa passarela até o mar. Chegando mais perto dá para ver melhor. O espigão é aqui ao lado, mas a placa fica aqui em frente. É a placa Ilha do Amor, onde é muito bom para tirar foto e tal. Coisa bem de turistinha. O caminho até chegar aqui é meio pesado, gente, então venham preparados, tragam água, mas vale a pena. Aqui é uma área muito bonita. E a gente chegou aí na placa Ilha do Amor. Olha que lindo. Agora a gente vai lá pro espigão. Para isso tem que atravessar essa passarela que fica atrás da placa Ilha do Amor. Mas aproveita o caminho, olha que lugar lindo. Para atravessar essa passarela vai uns 10 minutos de caminhada, mas vale muito a pena. E logo você chega nessa área de descanso que serve como um mirante.
Eu fiquei muito feliz de chegar aqui porque eu tinha visto bastante em fotos e agora eu tô aqui. Eu passei filtro solar e esqueci de espalhar bem, então ficou acumulado aqui no meu nariz, mas é só isso, gente, só filtro solar, não se preocupa. A areia aqui é bem fininha, ela voa muito e junta com o filtro solar você fica toda empanada. E venham de chinelo, porque acaba entrando muita areia no tênis e fica muito incômodo. Eu quero voltar pela praia, então eu vou tirar meu tênis, vou pegar meu chinelo na mochila, colocar o tênis na mochila, vou suspender a minha calça para não ficar arrastando no chão e eu vou ficar assim, gente, muito mais confortável. O caminho de volta pela praia também é árduo, mas eu saí de São Paulo, vim para o Nordeste para curtir praia, então tem que ficar aqui o maior tempo possível. Como a areia é bem fininha, elas ficam voando e batendo na sua perna. E não esqueçam de se hidratar sempre, é muito necessário nesse solzão. Fiquei caminhando na praia por cerca de meia hora, até chegar na outra ponta da praia. E aqui eu vou pro ponto de ônibus, mas para acessar o ponto de ônibus tem que subir nessas pedras. Quando você é gorda, você perde um pouco de noção de espaço do seu corpo e fica um pouco mais difícil fazer atividade simples, mas tudo bem, eu consegui subir. Agora a gente vai pegar o ônibus para ir para o Centro Histórico de São Luís. É lá onde tem os casarões e os azulejos portugueses tão conhecidos. Poxa, prefeitura, olha o estado desse banco e ninguém faz nada. Peguei o ônibus para o Centro Histórico, cerca de 40 minutos de viagem. Você tem que descer no terminal da Praia Grande. A maioria das pessoas descem aqui também. É só sair do terminal pela catraca e praticamente em frente ao terminal você tem acesso a uma rua que termina diretamente na Rua do Giz, que é uma das ruas que a gente vai visitar. E essa é a Rua do Giz, que já foi eleita a rua mais charmosa do Brasil. Me parece que ela é a rua principal aqui do centrinho, onde concentra os comércios e bares. Tem várias opções de lanches rápidos e lugares para comprar bebida. Eu vim no domingo, por isso muita coisa aqui tá fechada. Acredito que dia de semana que seja mais agitado. Virando a esquina, você acessa a Rua Portugal, que também é uma rua muito famosa pelos casarões e azulejos portugueses, assim como a Rua do Giz. Essas ruas contam a história de São Luís. Para quem não sabe, os primeiros a chegarem em São Luís foram os franceses. Porém, com a vinda dos portugueses, os franceses foram expulsos e muitas coisas que eles construíram foram totalmente destruídas. Esse casarão com azulejos azuis é um dos poucos que restaram. Os azulejos franceses não têm muito padrão bem definido, como os portugueses, que sempre formam um desenho de 4 azulejos. É muito legal quando você consegue vir no lugar que você viu a vida inteira os outros falando sobre. Essa rua aqui, eu já vi muita gente comentando. E é a primeira vez que eu tô vindo. Primeira vez que eu tenho oportunidade. Hoje é domingo, então a maioria das coisas estão fechadas. Mas também é bom porque tá muito tranquilo. Sobre sensação de insegurança, eu tô me sentindo bem segura. Eu tô andando sozinha na rua com a câmera. Como eu viajo sozinha, eu tenho que arriscar um pouquinho mais para tirar boas fotos, então vou deixar meu celular filmando aqui sozinho do outro lado da rua e correr para outro lado para eu me filmar e ter boas imagens de mim mesma. Espero que não passe ninguém, pegue meu celular e saia correndo. Foi muito legal ver os casarões, ver um pouco da história de São Luís e agora eu tô indo para os outros pontos turísticos. Na internet estava informando que esse museu Casa Maranhão estaria aberto de domingo, porém não tá na realidade. Eu acredito que aqui é a Praça do Marco Zero, só que aqui tá muito deserto, então eu não vou ficar muito tempo, eu vou atravessar ela e vou pro Cais da Praia Grande. Esse cais fica do outro lado da rua e é de onde saem os barcos para Alcântara, que é o município vizinho. Uma cidade histórica tombada pelo patrimônio histórico e artístico nacional. Porém, como hoje a maré tá baixa, infelizmente não tem esse passeio, porque não tem como os barcos chegarem até essa cidade. Então eu caminhei até o mirante da Baía de São Marcos, que fica do ladinho do cais da Praia Grande.
Mas, como eu tinha dito antes, a maré tá baixa e não tá bonito como costuma ser. Atravessei a rua e vou subir essa escadinha em direção ao Palácio dos Leões, que fica ali na parte alta de São Luís. É uma subida considerável, mas quando você termina, você chega numa outra São Luís. É uma parte da cidade mais limpa, menos caótica, tem outra vibe. Me lembra muito o que eu vi em Potosí e Sucre, na Bolívia. Esse prédio branco bonito é o Palácio dos Leões. Hoje ele está funcionando e tem uma espécie de museu dentro, então eu vou fazer uma visita. É uma atração gratuita. Quando você entra, te dão protetores de pés. Uma das coisas que são mostradas é mobília histórica, que é muito delicada, por isso do protetor de pés. Acontece visitas guiadas pelo prédio em português e em inglês. Lá dentro não pode entrar com câmera, só com celular e não pode filmar, só tirar fotos. A visita ao Palácio dos Leões foi bem legal, porém a gente não pode filmar. Então eu só posso contar para vocês e mostrar algumas fotos. Basicamente, o governador mora aqui. É residência e também é um casarão antigo que guarda acervos de arte. E a mobília também é mobília histórica. Então o passeio consiste em a guia nos explicar o que é cada item da coleção. Na parte residencial, obviamente, a gente não pode entrar, mas é um passeio gostosinho, gente. É rapidinho, é de graça. Então, se você estiver em São Luís, vale a pena passar aqui. É Palácio dos Leões, o nome. Também foi explicado no passeio que aqui em São Luís tem a maior variação de maré do Brasil. Por isso, vocês lembram que quando eu subi aqui para o Palácio dos Leões, a maré estava super baixa, basicamente não tinha água. Mas agora que eu tô descendo, a maré tá cheia. E isso aconteceu em questão de 2 horas. Impressionante, né? Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.